Um dos discípulos, aquele que estava aqui pela primeira vez, falou o nome da lendária criatura morta-viva diante dele. Como era um ser das lendas, não era particularmente bem conhecido pela população geral. Os pontos vermelhos de luz dentro dos olhos do Cavaleiro da Morte se moveram, avaliando todos os usuários de magia como se estivesse os farejando com o olhar. Curiosamente, eles não eram capazes de ver nenhum movimento de dentro daquelas orbes dançantes de luz. No entanto, o terror arrepiante fez com que sentissem que o Cavaleiro da Morte os estava despindo e olhava diretamente para suas almas. Todos que puseram os pés aqui conquistaram o poder através do esforço e dedicação. Cada um era capaz de conjurar magias de terceiro nível no mínimo. Contudo, nem mesmo esses humanos bem instruídos e habilidosos conseguiam impedir o ranger de seus dentes. Apesar das magias que protegiam suas mentes, eles não conseguiam impedir o medo que era oriundo do fundo de suas almas. Todavia, a razão pela qual eles se uniram e não fugiram provavelmente foi por causa de suas proteções mágicas. Sejam fortes, os fracos perecerão. Depois de emitir o seu aviso, Fluder se aproximou do Cavaleiro da Morte, que por sua vez reagiu a ele, irradiando intenção assassina enquanto tensionava os músculos. As correntes gemeram quando o Cavaleiro da Morte lutou e puxou suas amarras, e seu corpo estremeceu. Fluder estendeu a mão diretamente para o Cavaleiro da Morte. Seu encantamento reverberou pela sala escura, iluminada apenas pela luz mágica. Esta foi uma versão modificada do feitiço de invocar morto-vivo de 6º nível, uma magia original escrita por Fluder. Obedeça. A magia tomou efeito, e as palavras calmas de Fluder fluíram e encheram a sala. Mas, no entanto, os olhos do Cavaleiro da Morte ainda estavam cheios de ódio pelos vivos. Todos perceberam que a magia havia falhado nele. Mesmo depois de tudo isso, ainda sou incapaz de controlá-lo? Havia um tom de arrependimento na voz de Fluder. Isso porque ele havia tentado controlar essa criatura morta-viva nos últimos 5 anos, sem nenhum sucesso. Eles descobriram esse monstro naquele lugar conhecido por ser assombrado pelos mortos-vivos, as planícies Katsi. Um esquadrão de cavaleiros imperiais que havia descoberto um monstro nunca visto antes. Como estavam sob ordens, atacaram ele de acordo com o procedimento padrão. Depois da primeira onda de ataques, eles perceberam como tinham sido imprudentes e tolos. Os rostos dos cavaleiros imperiais, até então conhecidos por sua habilidade e bravura, estavam cheios de medo e desespero. Eles tinham sido totalmente e unilateralmente derrotados. Sua oposição era demasiadamente forte. Depois que seu inimigo ceifou incontáveis cavaleiros como um furacão da morte, eles finalmente perceberam que não havia nada que pudessem fazer contra ele e começaram a recuar. Claro, eles não poderiam simplesmente deixar um monstro desses fazer o que bem entendesse, especialmente depois de terem testemunhado pessoalmente seus companheiros mortos se tornarem mortos-vivos, servindo o monstro como se fossem lacaios. Claramente, quanto mais tempo dessem ao seu oponente, pior a situação se tornaria. Após intenso debate entre a liderança do Império, eles decidiram usar o seu trunfo, a força de combate mais poderosa do Império, e então mobilizaram Fluder e seus discípulos. E assim o Cavaleiro da Morte foi capturado e aprisionado aqui, resultando em Fluder e sua companhia saindo como vitoriosos na batalha. No entanto, a razão pela qual Fluder e os outros venceram foi simplesmente porque o Cavaleiro da Morte não tinha como voar. Eles lançaram consecutivamente um ataque de área. Não foi diferente de bombardeios feitos utilizando tapetes voadores, uma repetida chuva de bolas de fogo no monstro, caindo como meteoros, o que retardou os movimentos do Cavaleiro da Morte, mas no final, Fluder havia ficado tão fascinado por seu poder que ele tinha o capturado vivo. Atualmente, Fluder o mantinha prisioneiro aqui, passando a criatura por inúmeras magias, incontáveis itens mágicos e inúmeros meios de magia, pesquisando através de todos os métodos que poderiam controlar mortos-vivos para tentar controlá-lo. Que pena! Se eu pudesse controlar esse monstro, eu seria capaz de ser o maior usuário de magia de todos os tempos. Se ele conseguisse essa proeza, seria muito superior à necromante dos 13 heróis, Hygrit Berskaural. Na verdade, Fluder não estava particularmente interessado em ser o mais forte. Sua verdadeira ambição estava em investigar o abismo da magia. Este seria apenas um passo em sua longa jornada rumo ao desconhecido. Seus discípulos não entendiam muito bem
bem o porquê disso, mas mesmo assim o consolaram de uma forma vazia. Mas, mestre, o senhor há muito já excedeu aquela aventureira. Isso mesmo. Os 13 heróis são coisa do passado. Não tem como eles te vencerem, mestre. O senhor está no auge da magia moderna. Eu também sinto que o mestre há muito já superou os 13 heróis. No entanto, se o mestre pudesse assumir o controle do Cavaleiro da Morte, o Império teria uma fonte de poder incrível. Muitas vezes dizem que um não pode subjugar muitos, mas isso é apenas porque o indivíduo em questão é fraco. O Cavaleiro da Morte à nossa frente é o indivíduo mais poderoso do mundo. Flúder estava de pé à frente do grupo, então nenhum deles o viu sorrir amargamente para si mesmo. Apenas os olhos cheios de ódio do Cavaleiro da Morte testemunharam o seu pesar. Ainda assim, se nem mesmo o mestre pode assumir o controle, então quão poderoso é esse Cavaleiro da Morte, afinal de contas? Bem, quem sabe? Teoricamente, essa criatura deveria ser controlável. O que estamos deixando passar despercebido? Alguém tem alguma ideia? Sem saber como responder, o grupo ficou em silêncio. Segundo as lendas, um morto-vivo podia ser controlado através da magia, e uma integrante dos 13 heróis tinha feito exatamente isso. O poder de Flúder era tal que ele podia controlar seres mortos-vivos de um nível muito alto. Talvez com um pouco mais de esforço ele pudesse até assumir controle do Cavaleiro da Morte diante de seus olhos. No entanto, tudo ainda estava no campo da teoria. Controlar um morto-vivo com magia envolvia mecanismos mais complexos. Fundamentalmente falando, controlar ou banir mortos-vivos era o domínio dos sacerdotes, que usavam o poder emprestado dos deuses. Os usuários de magia arcana como ele usavam o poder arcano para emular o poder divino. Portanto, várias discrepâncias precisavam ser consideradas. Mestre, não é a minha intenção insultá-lo, mas... Um de seus discípulos o abordou cautelosamente. Por sua vez, Flúder pediu que ele continuasse. Poderia ser que o senhor simplesmente não é forte o suficiente, mestre? Se a magia do 7º nível existir, então talvez o Cavaleiro da Morte possa requerer a magia de conjuração desse nível para comandá-lo. Bem observado. Ouvi dizer que a Guilda dos Aventureiros geralmente resume os dados de vários monstros e os converte em uma classificação de dificuldade. Talvez desenvolver um estudo nessa linha de pensamento possa valer a pena. O que o senhor acha? Eu ouvi dizer que esses valores são muito grosseiros. São essencialmente estimativas sem sentido devido às mudanças no corpo e na idade. Disse outro discípulo. Ainda assim, além dos monstros que são desconhecidos, não tem métricas mais fáceis de entender, pois esses valores são baseados nos informes de combate dos aventureiros e outras formas de dados. Eles não usam um método preciso de avaliação. Mesmo levando tudo o que eu disse em conta, ainda seria impossível usá-lo tendo em mente que estamos diante de um monstro lendário como o Cavaleiro da Morte. Ah, sim, mestre. Aquele tomo secreto que registra todos os tipos de monstros mencionou alguma coisa sobre esse monstro em particular? Não. Disse Flúder enquanto acariciava a barba, e então continuou. Talvez a versão completa do Eriwent o tenha, mas as únicas cópias que circulam estão incompletas. Um de seus discípulos parecia ter uma pergunta que ele dirigiu ao discípulo ao seu lado. Mesmo sua voz sendo muito suave, a sala, que era a personificação do silêncio, fez com que suas palavras parecessem surpreendentemente altas. O que é um Eriwentio? Não é o nome de uma cidade? Disso eu já sei, mas soa muito estranho. Eu pesquisei por altos. Acho que é uma palavra de uma língua antiga que significa a grande árvore no coração do mundo. Flúder bateu o cajado no chão, como um aviso para seus discípulos que estavam conversando. Este era um lugar perigoso que guardava um monstro lendário. O descuido era estritamente proibido. Seus discípulos ouviram a advertência e o status quo de silêncio dessa câmera a governou novamente. Apenas os sons do Cavaleiro da Morte lutando contra suas amarras na tentativa de quebrá-las se fez presente. É uma pena, mas não há mais necessidade de ficarmos aqui por hoje. Vamos. Sim. Depois de ouvir o coro de respostas aliviadas de seus discípulos, Flúder se afastou do Cavaleiro da Morte a grandes passos. Mesmo alguém como Flúder não conseguia manter o ritmo calmo ao sair da sala. Seus passos aceleraram quando ele sentiu o olhar cruel do Cavaleiro da Morte abrasando suas costas. O efeito em seus discípulos foi ainda mais intenso. Quando finalmente atravessou a escuridão, Flúder se lembrou da palavra que seus discípulos haviam mencionado. Eriwentio. Era a
capital do reino fundado pelos 8 reis da ganância, e também a última cidade que restou. Mesmo sendo a última, era a única cidade defendida por 30 guardiões equipados com armas e armaduras mágicas que superavam a razão convencional. Segundo as lendas, se tivesse acesso aos itens mágicos deixados para trás pelos 8 reis da ganância, ele certamente seria capaz de melhorar muito suas próprias habilidades mágicas. Era isso que Fluder pensava. Esses incríveis itens nunca haviam caído nas mãos de ninguém. Apenas os 13 heróis tiveram permissão para levar várias peças. Uma chama negra cintilou no coração de Fluder. Apenas os 13 heróis, figuras do passado. Fluder tinha potencial latente para ter sido tão poderoso quanto eles, porém jamais teve a chance. Por que eles tiveram permissão, mas não eu? Fluder tentou apagar as chamas da inveja que queimavam em seu coração, tentando pensar em outras coisas para se tranquilizar. O lugar onde ele havia chegado e todas as coisas que ele havia conquistado não eram inferiores às conquistas dos 13 heróis. Ou até melhor, entre os usuários de magia do Império, o status de Fluder era até maior do que o dos 13 heróis. Mas é claro, uma vez que o fogo negro das chamas da inveja começassem a arder, não poderiam ser facilmente extintos, pois o que ele invejava não era o poder deles, conhecimento ou até mesmo suas habilidades, mas sim o fato de que tinham obtido uma chance para explorar o abismo da magia. Fluder era um usuário de magia arcana da mais alta ordem, ninguém duvidaria disso. As únicas pessoas que poderiam se comparar a ele eram os 13 heróis do passado. No entanto, ele ainda era incapaz de controlar o Cavaleiro da Morte, e dos 10 níveis de magia que diziam existir, embora a confiabilidade dessa informação fosse um pouco baixa, ele só podia usar magias até o 6º nível. Isso era um lembrete gritante do quão longe ele estava do abismo da magia. E Fluder já estava velho. Entre as artes sábias que ele aprendeu como usuário de magia espiritual, havia uma ramificação conhecida como artes proibidas. Ele havia tentado usar essa magia proibida para impedir seu envelhecimento. Claro, não era uma magia fácil. Isso mais uma vez provava o poder de Fluder, mas no final, ele mal conseguiu lançá-la em um ritual normal. Porém, já que isso era uma magia que essencialmente tornava o impossível possível, ela acabou sendo distorcida. A magia que deveria ter garantido imortalidade se executada corretamente, em vez disso apenas desacelerou o tempo para o corpo de Fluder. Por enquanto, ele podia aceitar isso. No entanto, a marcha do tempo ainda o alcançaria, e isso era um grande problema. De fato, Fluder iria morrer antes que ele pudesse contemplar o abismo da magia. Talvez se um antecessor qualificado surgisse, ele poderia alcançar os seus sonhos mais cedo, mas nunca houve ninguém à sua frente. Então tudo o que restou foi trilhar o seu próprio caminho. Fluder olhou com indiferença para os discípulos ao seu redor. Ele olhou em volta para as pessoas que caminhavam ao longo da trilha que Fluder havia aberto para elas. A decepção era combustível para o fogo de seu ciúme, que ardia cada vez mais ferozmente. Quantos anos tinham se passado desde que ele começou essa iniciativa de descobrir talentos para guiá-lo? Nem precisava pensar muito a respeito. O fato era que ele era muito mais antigo e experiente que seus discípulos. Esse simples fato já era mais que expressivo, pois denotava que ninguém havia surgido para guiá-lo. Não havia ninguém para mostrar-lhe o caminho. Porque até hoje eu não encontrei um bom mestre. Fluder tentou direcionar seus pensamentos em uma direção diferente para mascarar as queixas que costumava ter. Como seria? Eu entraria para a história como um desbravador? Cada usuário de magia daria graças a mim pelos ensinamentos que deixei? E tudo isso seria graças ao caminho que treinei décadas atrás. Meus pupilos são meu tesouro. Desde que qualquer um avance mais que eu, os meus desejos também se realizarão. Fluder pensou em uma de suas discípulas enquanto se consolava. Aquela discípula há muito já havia partido de seu lado. Qual nível aquela garota poderia ter alcançado? Arte Eiberailefurt. Ela levava muito jeito pra coisa. Havia dominado o 2º nível de magia ainda bem jovem e até começou seus primeiros passos ao 3º nível. Se ela continuasse treinando, poderia muito bem ter conseguido alcançar o domínio de Fluder. É uma pena que ela abandonou os estudos por algum motivo. Fluder ficou muito desapontado naquela época. Tudo o que ele podia pensar foi que ela tinha sido terrivelmente tola. Que pena. Essa frase resumia tudo o que ele sentia em relação à sua antiga pupila. Por onde será que ela anda?
Fluder pensou. E se eu a encontrasse? Se ela já puder usar o 3º nível, talvez eu possa colocar ela em um bom cargo. Dito isso, ainda havia coisas que tinham que ser feitas. Fluder incitou uma palavra de comando e abriu a porta pesada. Após finalmente sair, ele respirou fundo várias vezes com seus discípulos. Isso porque o ar na sala do Cavaleiro da Morte estava denso com o fedor. O oxigênio daquele lugar não parecia suficiente para seus pulmões. Mestre, mestre! Uma voz baixa e grave o chamou. Ali estava um de seus discípulos adeptos, que também era um famoso aventureiro. Devido à amplitude de sua experiência, ele era o segundo no comando das forças de segurança do Ministério da Magia. O que aconteceu? É alguma emergência? Não, nada do tipo, mas tem 2 aventureiros de rank adamantina que desejam uma audiência com o senhor, mestre. Fluder olhou descrente para o homem. Ele não tinha agendado nenhuma reunião com ninguém. Fluder era o usuário de magia mais importante do Império. Ele tinha muito trabalho a fazer, fora que precisava conduzir sua própria pesquisa sobre magias. No final das contas, ele simplesmente não tinha tempo livre. Ele não podia receber qualquer curioso que se aproximasse. No Império, apenas o Imperador podia vê-lo sem marcar hora. Dito isso, alguém de rank tão distinto não poderia ser rejeitado tão precipitadamente. Afinal, aventureiros adamantina eram figuras heróicas. Mesmo não tendo o mesmo grau de importância de um imperador, ainda tinham importância o bastante para não serem ignorados. Fluder os classificava com essa importância. Além do mais, às vezes ele os contratava para encontrar objetos exóticos. Logo, a visita deles não era algo a ser menosprezado. São da equipe do Pássaro Prateado ou seria da 8 Ondas? Ele falou o nome das 2 equipes de aventureiros adamantina do Império. No entanto, seu discípulo negou com a cabeça. Não, senhor. Eles são a dupla que chama a si mesmos de escuridão. Até mesmo mostraram plaquetas de adamantina como prova de suas identidades. Como é que é? O nome da equipe de aventureiros que se auto-intitulava Escuridão era bem conhecido em todo o reino. Mesmo com apenas 2 membros, eles realizaram muitas ações heróicas. Aparentemente, eles haviam desafiado e expurgado Jadabalf, o demônio que causou caos na capital real. Mas por que essa gente queria vê-lo? Várias questões desnortearam o seu coração, mas mais do que isso, o seu desejo de discutir conhecimento mágico com a bela princesa Nabi, que aparentemente era uma usuária de magia arcana de alto nível, se fez presente. Ele imediatamente jogou suas dúvidas para escanteio. Além do mais, Fluder era um servo do Imperador Jarknive, que já havia expressado o desejo de conhecer essa equipe. Ele trataria do assunto o quanto antes. Fluder ordenou seus discípulos assim que decidiu o rumo que iria seguir. Dei-lhes as boas-vindas. Vou me arrumar e os atenderei em alguns instantes.